Aloysio Andrade, psiquiatra, homeopata, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Eduardo, Fernando, ouvintes internautas que acompanham Itatiaia. Lembrar aqui 2 fatos comemorados hoje: o Dia Internacional da Biodiversidade, Eduardo. E aí, então, quando a gente leva em consideração todas as espécies vivas que existem, né? E eu peguei um dado, Eduardo, de que estão catalogadas no Brasil 46.447 plantas e, pasme, 117 até 137 mil espécies de animais. Um Dia Internacional da Biodiversidade, o respeito a todos os seres que existem, fundamental para o equilíbrio. E Santa Rita de Cássia faleceu no dia 22 de maio, aos 76 anos, Eduardo, e ela é considerada protetora das pragas. E na época da Covid eu nem fiquei sabendo disso, então já incorporar aí, vocês fiquem sabendo que ela teve essa capacidade de trabalhar no meio de pessoas com peste, né? Aquela peste europeia, peste negra. Ela nasceu em 1381 e conseguiu, ao longo da vida, nunca ter tido a peste, portanto é considerada protetora dessas epidemias. Ela sabe que aquela água é inapropriada, porque a ciência assim o diz. Agora eu queria que o senhor falasse dos riscos de uma infecção estomacal. Pode matar, né? O número de intoxicantes é enorme, né, Eduardo? Inclusive metais pesados, inclusive medicamentos, porque a Lagoa da Pampulha ela é contaminada por vários esgotos que vêm de vários municípios no entorno de Belo Horizonte. Então, hoje um estudo que se faz para ver o consumo de substâncias medicamentosas nas estações de tratamento de esgoto, Eduardo. Então você vai lá e vê altos teores, por exemplo, de hormônio feminino, por causa das pílulas, né? Muitas mulheres tomam pílulas que é eliminado nas fezes e na urina. Então, os metais pesados, feito a gente falou, e essa questão de bactérias, de vírus e etc., né? É o lugar que mais propício para desenvolvimento desses tipos de, vamos dizer assim, de seres agressivos contra o ser humano, que são bactérias, vírus e fungos, encontra-se nos esgotos. Ele é muito rico em matéria orgânica, então ele é muito atraente, né? E aí os peixes até que ficam vistosos, né, Fernanda? Ficam gordinhos, mas completamente poluentes, poluídos e poluentes, né? Então isso é um absurdo, né, Eduardo? É uma coisa assim que a gente lamenta, porque o número de pessoas que transforma em forma de produção financeira coisas que vão prejudicar o próximo, né? É lamentável. E tem que estar mesmo em cima, porque a inibição ela vem a partir do controle social, né, Eduardo? Se você não tem essa barreira, se você não tem esse limite colocado do lado de fora, as pessoas que não estão nem aí para o próximo vão, como diz na gíria, mandando ver. Então tem que ter mesmo as denúncias e tem que ter mesmo as punições para poder inibir essa tentação que é ganhar dinheiro sem fazer tanto esforço assim. Ah, mas vocês estão esquecendo dos trabalhadores. Não, gente. Tem que se respeitar a consolidação das leis do trabalho, os acordos trabalhistas, as convenções coletivas do trabalho e fazer uma turma trabalhar em cada horário, doutor. Por que isso? Porque o cortisol, que é o hormônio da atividade, ele tem um ritmo chamado ritmo circadiano, que é o ritmo dele ao longo de 24 horas, e ele não modifica, Eduardo, nem quem trabalha noturno contínuo, que faz muito mal para a saúde, por isso tem insalubridade, mas o cortisol, então, ele tem o seu movimento relacionado à atividade, ao quanto que você está acordado. Então, a pessoa para trabalhar de madrugada, para dar plantão, para fazer esse turno noturno, tem que ser o quê? Alternado, né? Tem que fazer uma alternância. E daí um pouco de trabalho noturno não prejudica a saúde. Agora, muito trabalho noturno é péssimo, né? Agora, isso que o Fernando está falando, né? Que gostaria que tivesse mais coisas 24 horas, eu levo para uma situação que é o turno das aulas, né? Eu entendo que quando você pega crianças abaixo dos 10, 12 anos, né? Crianças púberes, né? E os obriga a levantar, principalmente agora na época de outono e inverno, muito cedo, os meninos mal encarnaram e já estão indo para a aula. Então, essa questão de horário das aulas começarem às 7, todas começarem às 7, se tivesse alguns turnos que começassem às 7, outros às 8 e outros às 9, não íamos ter tanto engarrafamento, ainda não íamos ter tanto tumulto no trânsito. Questão de planejamento, né? A gente tem falado aqui muito com os ouvintes internautas da Itatiaia da importância de você ter administradores, de você ter autoridades que tenham uma inteligência maior do que essa inteligência que a gente chama do óbvio, né? Tem um tanto de coisa que está na cara, né, gente? Todo mundo sabe, né? Mas tem uma inteligência mais sofisticada, e aí entra um tema que depois a gente até tem que falar sobre ele com mais detalhamento, que é a inteligência artificial, que faz um planejamento bastante inteligente para poder ter uma melhor qualidade de vida para a população como um todo. Não deixa repetir o que aconteceu esse ano. Trouxeram um show do Alok no último dia do carnaval. Para que isso? Para que essa concorrência?
deixa os blocos brilharem no carnaval, 2 meses depois traz o Alok. Exato. Não é, doutor? Tô errado, doutor? Não, é isso mesmo. Gente. Tem um ditado antigo que fala assim, um lugar para cada coisa no seu lugar, né? A questão da adequação. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu participei em vários momentos, que é o Festival de Cinema em Tiradentes, que é em janeiro. Época daqueles pé d'água, daquelas chuvas danadas. Então, esses eventos maiores têm que ser planejados para um período do ano que não haja essa possibilidade de chuvas em excesso, porque daí mela tudo, né, Eduardo? Então, o planejamento é fundamental, a organização é fundamental. E essas atrações, pode ter gente que critica, que fala assim, isso daí é o pão e o circo, né, para poder anestesiar as pessoas. Mas, realmente, a alegria, a felicidade, a sensação de bem-estar, ela precisa de ter um estímulo externo. Cada um de nós tem os seus momentos de felicidade, os seus momentos de bem-estar, mas tem momentos coletivos, Eduardo, que é como se fosse uma aura que vai passando e vai, no bom sentido, nos contaminando, vai trazendo uma sensação de bem-estar, de alegria, de felicidade, que é das coisas que mais rejuvenesce, Eduardo, é das coisas que mais traz um sistema imunitário melhor, um sistema psíquico e emocional mais feliz, porque são tantos motivos para a gente ficar preocupado, para a gente ficar desanimado, que você tem que ter os neutralizadores dessas sensações, desses sentimentos de limitação, de finitude e de insatisfação. Então eu sou pleno acordo a favor disso. Não que ele não tenha que vir, porque eu sou fãzaça dele também, mas tem que vir, igual o Luiz falou, numa época boa. E outra coisa, fevereiro, março, é caos também de propagação de doenças, porque a gente está no verão. Isso. Período quente, período úmido, aí vai pegando tudo. Só dar um palpite sobre a questão da física quântica, né? A gente tem uma coisa que chama ciência do caos, dos fractais, e que nesse raciocínio fala-se que cada célula que compõe cada um de nós é como se fosse o todo pequenininho, né? Ou seja, essa questão de que cada pessoa, cada ser humano tem várias formatações que são como se fossem células que correspondem ao todo, né? Então, a questão da ciência quântica, da questão voltada para os processos da ciência do caos, trazem um conhecimento, né, Fernanda? É um conhecimento muito profundo. E aí é que eu fico admirado com quem não acredita em Deus, com quem não acredita num Criador maior, porque é um negócio tão bem planejado, um negócio tão cheio dos macetes, dos segredos e dos milagres, né? Então, diga, Fernanda. Não. A Fernanda queria falar alguma coisa. Não, é rapidaço, é só porque ele... Do mesmo jeito que o Eduardo falou, que você falou agora de religião, não é nem a questão da religião. O pessoal que vira e fala assim, nossa, mas eu cheguei perto daquela pessoa, tem energia tão negativa. Não é sobre achar ruim, é porque realmente tem elétrons, e espiritualidade, prótons, a religiosidade é uma forma de espiritualidade. É física quântica. Mas você também tem outras formas de espiritualidade. Quer dizer, uma atitude espiritualizada diante da vida, gente, é você acreditar ou espontaneamente, ou se você não tem espontaneamente, dá uma forçada de barra para acreditar que a vida é mais do que comer e defecar, beber água, ir trabalhar e pagar a conta. Uma dimensão maior. Se pergunta assim, mas o que é? Fala assim, eu não tenho alcance. Eu não tenho inteligência suficiente, mas não é só o que você compreende que você vai acreditar, né? Estão aí as moléculas do ar, que a gente não enxerga, mas estão os milhares aí. E a gente sabe que existem, por quê? Porque quando venta, aquele que está mexendo ali são as moléculas do ar. Não tem poder aquisitivo alto, né? Porque quem está na live está vendo aqui o doutor Aloysio, com a indumentária dele, quer dizer, um homem que veste uma roupa desse, se você quiser consultar com ele, é 1.500, mas dependendo da casa do pobre, faça um quentinho, larga ele. Não é? Então assim, né? Não tem mais câncer e tal, nova vida para ela totalmente. As pessoas ficaram felizes, que gostam dela e tudo mais, e agora o pessoal tá acreditando que ela tá anunciando na internet um curso para pessoas que têm câncer. Ou seja, seria ali dicas de profissionais, de médicos, para pessoas que passam, né, estão sofrendo com a questão do câncer terminal ou um câncer bem grave ali, bem sério. Só que ela falou que não, né? Isso não, gente. As aulas são totalmente gratuitas. A minha ideia é contribuir, ser solidária com quem passa por aquilo que eu já vivi. Ô, doutor, se não houver enfoque científico, médico, se for aconselhamento amigo, doutor, de repente é um gesto até, digo, de meritocracia, doutor? Sim, louvável, né, Eduardo? A questão do altruísmo, né? Quando você pensa não só nas suas questões e nas questões dos seus interesses, mas no coletivo. E a informação, Eduardo, a informação confiável, né? Porque o problema é que você tem muita informação que não é informação verdadeira e que as pessoas anunciam como se fossem verdadeiras. Então, o conhecimento, o saber, essa questão de você ter elementos para fazer raciocínios mais evoluídos, né, Eduardo? E raciocínios mais consistentes.
porque é a partir da ideia, a partir da teoria que você faz uma prática acrescentante, que você faz uma prática transformadora. Então, o saber, o conhecimento, as informações são fundamentais para que a gente administre esses desafios da vida, que, sem dúvida nenhuma, Eduardo, é uma coisa diária. Cada dia, você pode ter cada dia com a sua alegria ou cada dia com a sua agonia, né? Nós temos que tentar transformar as agonias, as aflições em algo que te faz evoluir, porque você pode ver num obstáculo uma forma de impedimento, pode ver no obstáculo uma forma de um trampolim, que você, ao passar por cima, ao superar esse obstáculo, você sai melhor do que estava antes. Então, essa coisa do informar, do transformar e traduzindo, né, Eduardo? Você trazer, a partir da sua vivência, a partir do seu aperto e do seu sofrimento, trazer estímulo para as pessoas que estão passando por situações semelhantes. Por isso, os grupos de ajuda mútua, seja nos casos de alcoolismo, de drogas, de diabetes, de pressão alta, de cardiopatias, são fundamentais, porque quando você percebe que tem muito mais gente que também está enfrentando a mesma coisa, transforma-se num coletivo. E aí fica uma coisa muito mais poderosa, feito que você falou, da questão, né, do muita gente ao mesmo tempo fazendo ou pensando a mesma coisa. A meditação, tem uns estudos, Eduardo, que mostram que quando um grupo grande de pessoas medita ao mesmo tempo numa região, o número dos boletins de ocorrência policiais diminui, como que se espalhasse no ar uma instância de mais paz, de mais, vamos dizer assim, de mais harmonia e evolução. Então vale a pena a gente trabalhar com o coletivo, perceber que a gente não está sozinho. Aloysio Andrade, muito obrigado. Até sexta que vem, se Deus quiser. Até, Eduardo, deixar aqui uma mensagem rápida. Última semana de maio, tá, gente? Vamos fazer o planejamento aí do que você está precisando de priorizar na sua vida. Um abraço para meus amigos e amigos de Iracema, para o prefeito Felipe. E depois nós vamos combinar de fazer um passeio lá, né, Eduardo? Convidar aí os ouvintes da Itatiaia a conhecer as cachoeiras do Riacima.